estou precisando de incentivo. Então eu procuro alguém ou algo que me ajude a criar essa coragem e fazer esse incentivo para que eu dê o primeiro passo, os próximos passos e continue andando um passo após o outro. Gente, boa tarde. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de vocês, pela curiosidade, né? E pela coragem também de estar aqui e compartilhar um pouco desse momento que a gente vai falar sobre movimentos de carreira. Meu nome é Daniel, eu sou formado em administração, fiz MBA em desenvolvimento humano e estou atuando como consultor há cerca de 2 anos, depois de 10 anos aí de uma carreira organizacional em áreas de vendas e gestão de pessoas. Há cerca de 1 ano aproximadamente eu me juntei ao time aqui da Movidaria, a gente começou a realizar uma série de projetos e estamos, de uma certa maneira, desembocando em novos projetos, isso que é super bacana, uma coisa que a gente vai no fluxo, as coisas vão acontecendo. Já convido vocês de antemão, tá todo mundo com pipoquinha, acabaram de receber um bloquinho de notas e tal, fiquem bem à vontade. E já convido vocês a se conectarem comigo aqui no LinkedIn, através daquele leitor de QR Code, tá bom? E também estarei aqui após o nosso talk para trocar um pouco mais de ideia e aprofundar o assunto com quem tiver interesse. Turma, a gente está falando de movimentos de carreira e para quem não passou aqui no stand da Movidaria antes, está sendo o primeiro contato ou talvez não, eu queria muito trazer um pouco dessa nossa abordagem que a gente está chamando de a abordagem do movimento. De uma certa maneira, quando a gente se depara com um desafio organizacional, quando a gente se depara com um desafio pessoal, profissional de carreira, a gente sempre tende a olhar com os óculos da espiral do movimento, de entender que em cada demanda, em cada desafio, existe um pedido de movimento. Hoje eu estou em determinada situação, essa situação hoje não me é positiva por determinados aspectos e eu quero ir para um outro lugar. Então esse processo, né, de sair do ponto A para o ponto B é onde a gente enxerga essa dinâmica do movimento e a gente, através dessa abordagem, começou a traduzir isso em 4 componentes. A gente percebe que, independente do movimento, se é um organizacional, se é individual, se é profissional, independente do tema, esse movimento ele vai ter sempre 4 componentes. De uma maneira não linear, mas sempre começando com o primeiro deles, que a gente chama de estalo. É o primeiro componente, talvez esteja aqui representado por essa lâmpadazinha com um raio, né? Aquele momento da ideia, do insight, de putz, como é que eu não tinha pensado nisso antes? É o estalo que tira a gente, de uma certa maneira, daquele momento aquela tranquilidade que só a ignorância nos dá. Putz, eu não sabia, eu achava que eu estava num mar de tranquilidades e agora eu tenho que me movimentar. Eu enxerguei uma demanda de, putz, do jeito que está, não pode ficar. Só que isso ainda está no campo da vontade. Eu continuo paradinho na minha cadeira, no meu cantinho, só com esse incômodo de que eu preciso me movimentar, mas nada aconteceu ainda. Então a gente entende que o movimento ele realmente começa quando existe esse segundo momento do cadeado, do compromisso. Quando eu estou colocando algo de mim em jogo, estou começando a arriscar, colocando a minha pele em jogo. Quando eu me comprometo, que de uma certa maneira fala, olha, agora eu vou começar esse movimento. E aí a gente pode dar N exemplos, trazendo para uma coisa bem usual e bem normal do nosso dia a dia, que é aquela vontade de ir para a academia, que ela só realmente começa a se tornar um movimento, um compromisso, quando eu faço a inscrição. Até então, nada aconteceu. Quando eu faço a inscrição, o problema não está resolvido, foi um primeiro passo do movimento. E aí a gente começa a entender que esse movimento ele pode ser quebrado em diversas etapas, que é quando a gente começa a enxergar esse componente aqui do caderninho, que é o plano. Então eu tenho uma primeira etapa, eu faço a inscrição, eu vou na primeira aula, vou voltar dolorido, eu já sei disso, de que maneira que eu vou voltar na segunda aula sem desanimar. Então, eu faço a primeira aula no dia, no outro dia eu dou uma descansadinha, no terceiro dia eu já estou mais bem disposto, mais propenso a continuar nesse movimento, que é o exemplo que a gente está dando da academia. E o quarto elemento, né, o quarto componente que ajuda que essa dinâmica do movimento se inicie, tenha continuidade e chegue ao seu objetivo, é uma rede. Uma rede de pessoas, uma rede de lugares que vão me ajudar a dar o primeiro passo,
a continuar dando um passo após o outro e conseguir chegar ao final daquele movimento pretendido. Então, de uma certa maneira, essa rede ela pode me aportar conhecimento. Eu quero fazer, eu quero me engajar numa nova área, só que eu não tenho conhecimento técnico daquilo ali. Eu procuro alguém que me ajude a aportar esse conhecimento técnico. Putz, eu preciso fazer um movimento, só que eu ainda não tenho a coragem, estou precisando de incentivo. Então eu procuro alguém ou algo que me ajude a criar essa coragem e fazer esse incentivo para que eu dê o primeiro passo, os próximos passos e continue andando um passo após o outro. Então a rede, ela está representada como o quarto componente, mas não significa que ela só aparece lá depois de que os outros apareceram. Ela pode aparecer desde o primeiro momento. A minha rede pode estar fazendo o meu estalo, né? Tem um mentor que chega para mim e fala, cara, do jeito que você está lidando com a tua carreira, você não está indo para um lugar bacana. Eu já vi isso acontecer, pode ser que você se dê mal. Então, o que você acha de experimentar esse e esse caminho? Ele está me ajudando a gerar estalos que vão potencialmente, gerar novos movimentos a partir de mim. Se eu me comprometer, se eu colocar minha pele em jogo e se eu começar a dar um passo após o outro. Então, isso aqui é uma introdução para a gente falar sobre como que nós aqui da Movidaria entendemos e acreditamos que o movimento acontece e, em cima disso, como que nós podemos alavancar. Eu posso ajudar uma pessoa a se movimentar através de fornecimento de estalos, insights, ampliar sua perspectiva, trazer informações, trazer novas maneiras de se olhar sobre um determinado problema, um desafio. Eu posso ajudar essa pessoa, de uma certa maneira, criando coragem nela, né? Então, de que maneira que eu posso gerar algum tipo de conforto, de segurança, para que ela dê aquele primeiro passo. Existem riscos, sim, mas se eu consigo andar, apesar dos riscos, com alguém me dando algum tipo de suporte, nós também podemos estar fazendo esse tipo de apoio àquela pessoa. Eu posso ajudar um movimento oferecendo a ele uma estrutura, etapas, quebrar aquele movimento gigante em movimentos menores. A gente pode oferecer um plano para essa pessoa, para essa organização. E também podemos atuar construindo, fortalecendo, criando novas redes para aquele movimento. Tá bom? Então, essa é a nossa ótica do movimento, a abordagem que nós levamos para tudo. Projetos de consultoria, de grandes empresas, até movimentos individuais, como que a gente está falando aqui do movimento de carreira. E quando a gente olha uma lupa ainda um pouco mais profunda sobre o que faz a pessoa se movimentar ou não, a gente entende que existem 3 dimensões aqui importantes. A primeira, que de uma certa maneira engloba praticamente tudo, se a gente for passear aqui pelos temas que estão sendo trabalhados aqui nas palestras, sempre vai ter um grau maior ou menor a questão do autoconhecimento. Então, como que eu me conheço para entender, a partir desse autoconhecimento, como que eu estou em termos de perspectiva e coragem. No sentido, como que o meu olhar está expandido, como que eu estou conseguindo enxergar as alternativas, as opções que se apresentam para mim hoje. E nesse outro eixo da coragem, como que eu estou imbuído de confiança, de autoconfiança, de apoio para realmente executar esse movimento, sair da inércia e colocar a minha pele em jogo. E aí coragem, né, muito se fala hoje em dia, né, que não é o você agir sem medo, é você agir apesar do medo. É você ter a coragem de enfrentar o seu medo e sair da inércia e colocar a sua pele em jogo. E dentro do que a gente está trazendo como abordagem para o movimento de carreira, a gente começou a estruturar isso de uma maneira mais processual, digamos assim, para a gente começar a tentar ajudar as pessoas no primeiro passo, na primeira etapa. Como que você está com relação à sua coragem? Como que você está com relação à sua perspectiva? E de uma maneira, para simplificar, né, a gente utiliza os 2 graus. Eu tenho uma coragem alta ou uma coragem baixa, uma perspectiva baixa ou uma perspectiva alta. E a partir daí a gente gera esses 4 quadrantes. E a gente deu nome a cada um desses 4 quadrantes. Naquele momento onde eu não estou com uma perspectiva muito alta, eu não estou vendo, às vezes, sequer a necessidade de me movimentar, e eu também não tenho vontade nenhuma de me movimentar, porque está tão quentinho esse lugar que eu estou, está tão confortável, para que eu vou caçar assunto, problema, e ter que me expor, e ter que me desenvolver? Nossa, isso cansa muito. Aí a gente chamou esse momento do início.
É onde aquele movimento ali, talvez ele ainda está começando a ser gerado, pretendido, né, esperado, idealizado. A partir do momento que eu começo a expandir as minhas perspectivas, putz, olha quantas alternativas eu tenho. Tem essa daqui que é bacana, tem aquela dali, putz, acho que é até mais bacana. E aí eu começo a ficar elucubrando futuros possíveis, só que tudo no campo do sonho, né? Eu não estou trazendo nenhuma realidade, eu não estou gerando nenhuma ação ainda, né? Eu estou só ali, ó, putz, poderia ser muito melhor, poderia ser diferente. Isso quando eu tenho uma alta perspectiva e uma baixa coragem. Quando eu tenho uma alta coragem, mas ainda não tenho uma perspectiva clara, parece que eu estou tentando de tudo, sem saber muito bem, eu quero fazer, eu vejo uma coisa nova, eu vou lá e me inscrevo, mas aí será que é isso? Não é bem isso que eu estou buscando, aí eu vou lá e me inscrevo num outro negócio, eu estou me desenvolvendo uma nova habilidade, mas aí eu me desenvolvo, eu não sei o que eu faço com aquilo. Então eu tenho muita coragem, estou colocando muita energia, eu estou para jogo, colocando o meu na reta, mas está me faltando um pouco de direção. Está me faltando um pouco dessa perspectiva. E aí a gente chama esse momento do ímpeto, aquela vontade, aquela energia toda, mas que às vezes acaba sendo desperdiçada porque ela não está com um foco claro. E quando a gente consegue chegar nesse momento, onde a gente tem uma perspectiva alta, uma clareza das possibilidades e uma coragem alta para me comprometer, para me engajar com uma dessas possibilidades e apostar, colocar as fichas em jogo e ver o que vai dar, é onde eu começo a me movimentar. Ali eu começo a me movimentar. Aqui eu estou desperdiçando energia. Aqui eu estou parado. Aqui eu nem sei que conversa é essa de movimento. Por que vocês estão falando de movimento? Me deixa quieto aqui. E como a gente traz muito essa provocação do movimento, uma das máximas que a gente traz aqui também é o melhor lugar para se estar nesse mundo complexo, VUCA, que tudo muda a todo momento, é no movimento. Se a gente fica à margem desse movimento, a gente está vendo tudo passar. A gente não está vivendo aquilo. A gente só está falando, caramba, quanta coisa está acontecendo, acontecendo. E eu fiquei para trás. Eu virei um profissional desatualizado, perdi minha relevância. Eu, em termos dos meus projetos pessoais também, a vida passou e eu, realizei pouco daquilo que eu pretendia. Então tem muito dessa provocação da gente estar sempre em movimento. E aí, já caminhando aqui para o fim dessa nossa conversa, e aí eu vou continuar aqui para a gente explorar talvez aí um pouco mais das individualidades, a gente criou duas coisas. Uma que já está aqui na mão de vocês e quem ainda não recebeu eu entrego na sequência, que é uma experiência chamada Qual é o seu próximo movimento de carreira. Dentro dela, a gente de uma certa maneira, a gente vai tentar explorar o momento de cada uma, para entendendo onde cada um está, de que maneira que a gente pode ajudar. Então, é uma experiência presencial para um grupo de 20 a 25 pessoas, onde a gente vai ter tempo, oportunidade e proximidade para abordar o caso a caso, para fazer essa troca de experiências, para criar uma nova rede de apoio, para ajudarmos uns aos outros a criar planos possíveis e, mais importante de tudo, iniciar o primeiro passo, o próximo passo. Às vezes o primeiro passo você já deu, e talvez esse seja o seu próximo passo. Às vezes você está na inércia e talvez esse seja o seu primeiro passo. E para entender um pouco melhor onde que eu estou nesse movimento, nessa conversa toda de movimento, a gente criou um diagnóstico, um assessment rápido, poucas perguntas, que eu convido vocês aqui, através do QR Code, a fazer essa conexão. Eu não vou pedir para vocês responderem agora, porque acho que é algo bastante bacana para vocês tomarem um tempo, refletirem, mas que façam, respondam no momento que vocês acharem mais adequado. E em cima desse momento, dessas perguntas que vocês respondem, a gente apresenta um diagnóstico um pouco mais detalhado, sobre o que significa estar nesse momento, de que maneira que eu posso ampliar a minha coragem ou ampliar a minha perspectiva para entrar de uma vez por todas nessa dinâmica do movimento. Então deixo aqui o QR Code e aí eu falo rapidamente, que não é o nosso grande foco, mas é só para aproveitar o momento e o jabá, fazer aquele jabazinho clássico. A gente desenvolveu essa experiência dentro de um contexto presencial, para um grupo de 20 a 25 pessoas, aqui em São Paulo, dias 18 e 19 de janeiro, onde a gente vai ter a oportunidade de explorar quais são esses futuros possíveis, individualmente, para cada um, dentro do contexto de cada um.
aprofundar um pouco mais, né? Quais são as minhas crenças, os meus valores que vão começar a me ajudar no meu processo de tomada de decisão, vão me ajudar a definir qual é o foco do que eu estou buscando. A partir daí, a gente começa a ter insumos para estruturar o meu plano. Beleza, se é mais ou menos assim que eu sou, é esse futuro possível que me atrai e é nessa direção que eu quero seguir, qual é o primeiro, o segundo, talvez até o terceiro passo que eu possa dar e o mais importante, dar o primeiro passo. E aí, esse primeiro passo ele pode ser dos mais simples aos mais complexos, eles podem ser de uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento, uma mudança da forma como eu trabalho, do lugar onde eu trabalho. Isso daí não importa, obviamente que importa para cada um de vocês, mas dentro dessa ótica e a partir dessa abordagem que vocês levam para casa, para a vida, vocês começam a enxergar todos os seus desafios como uma possibilidade de movimento. E aí vocês têm muito mais autonomia para tomar a decisão e falar para onde que eu quero ir. Eu tenho perspectiva, eu tenho coragem, eu vou lá e faço. Tá bom? Então, esse é um pouco do nosso recado, do nosso convite e da nossa provocação hoje, tá bom? E ofereço aqui a todos vocês o nosso folder. Vou até pedir, Cauê, se você puder me ajudar, a Lilian, se ela puder me ajudar, para fazer essa distribuição. E encerro aqui agradecendo mais uma vez a presença e a disponibilidade de todos, fazendo esse convite, né? A gente traz aqui a imagem do paraquedas e a gente fala que existem muitas alternativas, mas de uma coisa a gente sabe, que ficar parado é a opção mais arriscada. Beleza? Desejo sucesso e muito obrigado a todos vocês. Obrigado.